Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática e hoje a gente vai abrir um novo pacote de conhecimentos, certo? A gente tem falado sobre o funcionamento do computador, sobre as peças do computador, sobre a diferença de classificações entre as partes do computador. Mas hoje a gente vai começar a falar sobre algumas habilidades que a gente precisa para estudar informática. A informática, para além, além dos conhecimentos sobre as peças, os programas e como mexe, como escreve no computador, como usa a internet. Além disso, a gente tem um conjunto de habilidades que a gente desenvolve quando a gente estuda a informática. Então, eu vou ler com vocês o que está escrito na nossa folhinha de atividades dessa semana, ok? O estudo da informática pode ser útil para desenvolver muitas habilidades importantes para o ser humano. Algumas das habilidades podem ser o raciocínio lógico, o pensamento matemático, habilidades visuais e motoras, entre outras. Habilidades motoras é tudo aquilo que tem a ver com o nosso movimento. Então, quando a gente mexe no mouse, a gente está trabalhando o controle da nossa mão, né? Fazer movimentos bem levinhos para controlar a setinha no nosso computador. Então, essas são algumas habilidades que a gente desenvolve estudando a informática, perdão. E hoje a gente vai falar sobre a primeira delas, que é o raciocínio lógico. O raciocínio lógico, ele é a habilidade que a gente tem de tirar algumas conclusões baseadas no que acontece com a gente durante a nossa vida. Então, eu vou dar um exemplo bem facinho de entender para vocês. Eu tenho uma fita e um copo com água. Se eu tiver com sede e você me oferecer uma fita e um copo com água, pelo raciocínio lógico, qual você acha que eu escolheria? Pois é, eu escolheria o copo com água. Por quê? Porque durante a minha vida eu aprendi pela minha experiência e por ver a experiência de todo mundo que quando a gente tá com sede, o que resolve a nossa sede é a água. E aí, esse é o pensamento por trás dessa decisão, certo? Eu tomei uma decisão e você vai me perguntar, por quê? Por que você escolheria o copo com água? Porque eu aprendi assim. E aí, além de aprender isso, eu sei explicar o porquê. Porque eu sei que a água hidrata, a água não deixa ficar ressecado. Então, tem toda uma lógica. A lógica são os porquês que a gente faz as coisas. Por quê? Quando você tá com medo de escuro, por que você acende a luz? Quando você quer atravessar a rua, por que a gente tem que olhar para os dois lados? Isso é lógica. Senão, a gente não tem uma lógica. Se eu não consigo explicar por quê, é só alguma coisa é o que a gente chama de coisas aleatórias, quando a gente não sabe explicar porquê das coisas. Quando tem um porquê, aquilo segue uma lógica. Então, a gente passa a vida toda tirando conclusões, tomando decisões, levando em consideração as coisas que a gente aprendeu e que a gente sabe explicar o porquê. E aí, a informática, ela desenvolve bastante isso na gente. Isso é uma habilidade fundamental que a gente usa na informática. Porque todas as programações do computador, o computador, antes dele vir para a nossa mão, para a gente utilizar, ele é programado, ele é ensinado coisas. Ele é ensinado a responder a uma lógica, a um caminhozinho cheio de porquês. Então, a gente precisa desenvolver para aprender a lidar com essa programação, com esses ensinamentos do computador. E eu deixei uma folhinha com exercício para vocês exercitarem a lógica, exercitarem o entendimento das coisas. Então, a gente vai aprender uma coisa e vai seguir essa coisa, ou seja, vai seguir essa lógica que a gente aprendeu, esse ensinamento que a gente aprendeu. A gente tem um símbolo que parece um 8 deitado,
que tem algumas cores, tem uma sequência de cores, que é azul, laranja, amarelo, vermelho, verde, preto e roxo. Pela lógica, pelo que você conseguiu observar, qual seria a próxima combinação de cores? A gente tem o resto da sequência tá todo em branco. E aí, a gente vai utilizar a lógica para seguir pintando as próximas bolinhas. Pela lógica, a próxima cor, vou dar uma dica. Pela lógica, a próxima cor é o azul. Porque a nossa sequência acabou. Então, ela precisa continuar. Então, a primeira cor da nossa sequência é o azul. Então, a próxima cor, depois do roxo, seria o azul. E depois do azul, pela lógica, qual seria a cor? Aí vocês vão responder, ok? Eu espero que vocês façam o exercício para exercitar essa habilidade que é muito importante na nossa vida toda, inclusive na informática. E a gente se vê na próxima semana. Beijo, tchau, tchau. Semana que vem a gente vai voltar com mais exercícios de lógica, ok? E eu vou voltar a explicar como que funciona essa parte do raciocínio lógico. Até a próxima aula.